Vamos dar sequência ao vídeo 2 da nossa oficina introdutória para a criação de um personagem. Eu sou Beth Silveira, atriz, produtora, enfim, vocês já sabem. Olha só, vamos recapitular só um pouquinho. No vídeo 1, nós falamos de algumas importâncias para criar um personagem, né? Falamos da identificação do personagem dentro do texto, falamos da máscara corporal, falamos da máscara facial e falamos também do figurino, que é muito importante. Hoje, para dar sequência a esse vídeo 2, vamos falar como criar o personagem, como dar vida a esse personagem. Bom, vocês já devem ter escolhido o texto, escolheram um personagem dentro do texto e agora vamos começar a dar vida a esse personagem. Para começar, a gente tem que identificar a vida desse personagem. Quem ele é, o nome dele, a idade dele, a cultura dele, a região desse personagem, o objetivo, qual é o objetivo do personagem dentro do texto. O que ele quer, aonde ele quer chegar. Isso ajuda a gente a entender o personagem para poder executá-lo de forma melhor. Por exemplo, eu falei para vocês que eu tenho uma personagem chamada Floresbella, que é uma contadora de histórias. Ela nasceu numa aldeia e toda a introdução do trabalho que eu faço de contação de histórias, quando Floresbella aparece, ela conta um pouquinho dessa trajetória, que ela surgiu numa aldeia onde sempre só nasciam filhos homens. E naquela tarde de sol, no final da tarde, quando os camponeses estavam voltando, eles encontraram uma criança. E essa criança era uma menina que eles levaram para ser criado pelas mulheres contadoras de histórias daquela aldeia. Foi onde nasceu e Floresbella cresceu aprendendo a ler, a escrever nos livros de histórias. Os livros de histórias são a vida da Floresbella. É onde ela aprendeu a ler, a escrever e aonde ela passou a sonhar com o futuro. O futuro que ela sonhava era ultrapassar as colinas daquela aldeia e de viajar o mundo todo contando as histórias que ela aprendeu para todas as crianças de outros lugares. Então, dentro desse pequeno trecho de história da Floresbella, eu contei de onde ela veio, onde ela viveu, qual era a vida que ela tinha e qual era o objetivo dela. O objetivo era ir para outros lugares. Então isso é uma coisa muito importante para que a gente possa dar vida ao personagem. E o personagem tem uma vida muito mais longa do que tudo isso. É importante você saber a idade do personagem, porque com a idade do personagem você vai saber qual é a tonalidade da voz desse personagem. Se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, se é um velhinho, tudo isso é importante. É importante você saber o físico desse personagem. Quanto mais detalhe você tiver sobre o personagem, mais rico será a criação desse personagem. É importante que você tenha um caderno para que você anote tudo sobre esse personagem. Todos os detalhes. E, através disso, você vai fazer um estudo do personagem. Uma coisa importante que a gente já havia falado no primeiro vídeo também é a máscara vocal. Num contador de histórias, que é o caso da Floresbella, que é uma contadora de histórias, é super importante você trabalhar a máscara vocal, porque através da palavra, através do timbre, através dessa comunicação, é que vai chegar no público o que realmente você quer levar. Uma boa contação de histórias. É importante que você cuide de você como ator para que você tenha uma boa voz. Então vamos falar um pouquinho da máscara corporal, que a gente já havia citado no vídeo 1. A máscara corporal, você tem que pensar no corpo desse personagem. Como que ele anda, como ele gesticula, ele tem hábitos, porque isso é muito importante. Como que é o visual dele? Ele é gordo, ele é magro?
ele anda depressa, ele é ágil, ele é charmoso, ele gesticula muito com as mãos, ele tem hábitos rói unha, ele tem tique nervoso. Isso faz parte da máscara corporal. E é importante que quando você está começando a fazer a criação de um personagem, que você ainda não tem muita experiência com tudo isso, que você crie coisas simples para que você possa segurar o que você criou. Porque do início ao fim de um espetáculo, de um trabalho, você tem que manter essa máscara. E se você cria muitos detalhes, você pode se perder dentro deles. Então é importante você criar uma coisa que identifique o personagem, mas que seja simples, que seja uma coisa pontual. Por exemplo, no caso da Florisbella, ela tem um hábito muito de botar as mãos na cintura. Ela tem sempre esse hábito. Ela é charmosa, ela é atemporal. Florisbella, hoje, eu não vejo Florisbella como menina, como mulher. Ela é atemporal porque isso também está dentro do que eu construí para a história dela. Ela tem os cabelos longos, cacheados, ela tem um visual de uma pessoa que pode ser mais velha, mas ela é muito jovem de pensamento, de atitude, ela é alegre, ela é sorridente. Isso tem a ver com a máscara corporal. Ela gosta de dançar, ela gosta de saltitar, ela gosta de gesticular muito. Florisbella gesticula muito. Ela, quando conta uma história, ela gesticula, ela fala, ela mostra o céu, ela tem esse hábito. É expansivo da Florisbella. Mas você tem que pensar numa máscara corporal que você segure o tempo todo, voltando a falar. Isso aí é muito importante. Vamos agora falar da máscara vocal. Numa contação de história, para mim, a máscara vocal é extremamente importante, porque é através da comunicação bem feita, da clareza da voz, que você vai levar bem o que você quer falar. Então você tem que aprender a cuidar também de si. Um ator é importante que ele, durante a temporada que ele vai se apresentar, que ele não tome gelado, que ele possa fazer gargarejos com gengibre, tudo isso vai ajudar nas cordas vocais. E que ele saiba fazer exercícios. Existe um exercício chamado trava-língua, que é muito importante, é muito legal, que você faz para você melhorar a sua dicção. Porque às vezes a gente fala assim meio enrolado e a pessoa acaba não entendendo. Então você falando, uma pessoa que fala um pouco assim, o público não entende o que está sendo dito. As palavras têm que sair de uma forma clara, objetiva, mas você não pode perder a sua interpretação também. Então é importante cuidar da voz, é importante fazer exercícios, é importante você ter um conhecimento do texto, da história, porque quando você conhece bem a história, você conhece bem o texto, você não se enrola. Por mais que de repente alguma coisa aconteça, que você precise fazer um improviso, mas isso vai sair muito claro. Então o contador de história, ele tem que ter o domínio da voz, ele tem que ter o domínio do que ele está falando. Eu vou falar uma coisa aqui agora que é muito importante e é assim, muito sutil. No caso da Florisbella, ela é uma contadora de histórias. Não necessariamente que todo contador de histórias é o personagem. De repente, o contador de história é o ator. Mas quando o personagem é um contador de histórias, no caso da Florisbella, é muito sutil, porque a minha personagem, ela tem uma característica dela. Ela tem uma voz, ela tem um trejeito, porque é o corpo, e ela vai contar uma história. Eu trabalho muito com as histórias dos irmãos Grimm. Então, quando ela conta, vamos supor, a história da Chapeuzinho Vermelho, é a Florisbella personagem
contando a história da Chapeuzinho. Então, nesse momento, ela vai ter que emeter a Chapeuzinho Vermelho, ela vai ter que ser a Chapeuzinho Vermelho, ela vai ter que ter o som da voz da Chapeuzinho Vermelho, ela vai ter que ter o som da voz do Lobo Mau, porque é bem diferente. E a Chapeuzinho Vermelho é aquela menina que anda pelo campo e tem a vovozinha que fica lá deitada. Então, essa contação, ela vai ter várias nuances de voz, porque ela está fazendo uma contação. Então, tem que pensar em cada personagem da história que está sendo contada. Porque a Flores Bela é uma narradora. Ela está narrando uma história. Então, a narradora tem a voz, tem o sotaque dela, tem todas as características dela. E na hora que ela vai contar a história, seja a história que for, ela vai ter que ter outras características, porque ela está narrando uma outra personagem. Ela está narrando uma história. Isso aí é muito importante. Agora a gente vai passar para o ator que está sendo convidado a executar cada detalhe de tudo que eu falei. Então é importante que vocês prestem atenção para que vocês possam depois também repetir esses mesmos exercícios. Então, Felipe, agora a gente vai partir para um outro pilar da criação de personagem. Nós vamos trabalhar as máscaras corporais. O que são as máscaras corporais? Quando você cria um personagem, ele tem que ter uma estrutura de corpo. A máscara corporal, você vai pensar como ele anda, qual é a estrutura desse corpo, como é que ele levanta o braço, como é ele gesticula, ele é uma pessoa mais tímida, ele é uma pessoa que tem trejeitos, ele mexe muito no cabelo, isso aqui é uma máscara corporal. Rói unha, ele é manco, ele pisa torto, ele anda de pé de pato. Isso é uma máscara corporal. Você vai criar a estrutura do corpo dessa pessoa. Ela tem que ter uma característica. E é muito importante que essa característica ela pode ser mínima. Na verdade, é bom começar com coisas pequenas mesmo, para você poder segurar o tempo todo, desde o início até o final do espetáculo, a máscara corporal do teu personagem. Então vamos fazer um exercício. Você vai encenar o seu personagem, você vai criar um movimento desse personagem, você pode falar, mas eu quero que você trabalhe nesse personagem tudo que você já estudou sobre ele. Você vai fazer um menino de 15 anos, um menino que gosta de contar histórias, e um menino, você vai criar uma máscara corporal, no plano alto, no plano médio e no plano baixo. São coisas importantes para esse personagem. Eu vou ficar aqui observando. E você pode começar a hora que você quiser, do lugar que você quiser.
Trabalha o andar desse personagem no plano alto. Cria uma situação do personagem no plano médio. Dentro do estudo que você fez do personagem. Lembrando tudo que você estudou sobre o personagem, quem ele é, o que ele faz. Não esqueça que tem um público e você está mostrando esse trabalho para o público. Você já está trabalhando no plano baixo, então continua mais um pouquinho no plano baixo. E finalize o seu trabalho no plano alto. Na verdade, eu quero que você sente no plano médio, né? E fale um pouquinho do trabalho que você fez. Resumidamente, o que você fez em cada plano. O que mais me remeteu realmente nisso tudo foi um sentimento de muita tristeza em vários momentos por uma falta de conseguir se expor. Senti uma dificuldade muito grande, minha vontade era só de querer me esconder. Mas isso que você está me falando é o que aconteceu com o ator ou o personagem? O personagem ele queria se esconder. Ele queria se esconder. A qualquer coisa que acontecia que tirasse ele um pouquinho do ritmo que ele já queria estar sozinho,
mais na dele, parecia que ele realmente não queria se expor sendo ele. Parecia muito que ele queria, às vezes, estar num lugar, fazendo alguma coisa, só que ele não queria se mostrar. E parecia que ele estava querendo buscar algo para se expor, mas ele não sabia o que ainda. Ele só queria se esconder. Se esconder. E isso aconteceu no plano alto, no plano médio ou no plano baixo? O plano alto começou a me tirar um pouco me deixar um pouco desconfortável. Comecei a sentir um certo nível de desconforto. E aí, quando eu fui para o plano médio, esse desconforto já estava muito grande. E aí eu me via como que eu consigo me esconder um pouco melhor. Parecia que foi bom e foi ruim. Foi bom porque ele estava conseguindo chegar no ponto que ele queria de se esconder, mas foi ruim porque se esconder, no geral, não seria tão positivo. Mas ali ele já começou o sentimento de mais conforto para ele. Começou a tentar aparecer um pouco, só que ele ainda se sentia muito fora do seu próprio ambiente. Parecia que ele estava num ambiente que não era propício para ele. E no plano baixo? Aí ele estava total escondido ali. Ali ele só queria se esconder e tá com medo. Ele quer se expor de alguma forma, só que ele ainda não entende como se colocar para falar com as pessoas. Ali no eu do personagem parecia que ele que ele só quer ficar na dele, para ele, que ele só consegue ficar na dele e para ele. Ele quer se expor para as outras pessoas, ele quer mostrar, só que ele não tem ideia de como fazer isso. Quando você fez um estudo de personalidade desse personagem, você estava dentro desse estudo que ele era tímido? Foi algo que começou a surgir para mim. Não, Assim, começou a surgir agora? Não, já antes Sim. ele já parecia, esse personagem já me parecia um pouco retraído. Aqui isso explodiu. Tá. Dentro do processo de criação, existem formas de criar com o personagem dessa forma também. Mas eu estou falando de pilares, de 4 pilares, de como criar um personagem de uma forma em que o ator é ator e é personagem. É ator e é personagem. Então, eu pedi para você mostrasse o personagem que você criou, que ele era um menino de 15 anos que queria contar histórias. E que você mostrasse isso mostrando uma máscara corporal, que é o que a gente está falando nesse momento. Então eu queria que fosse claro uma máscara corporal dele. Você falou mais de um sentimento, de uma emoção. E a emoção não é uma máscara corporal. A máscara corporal ela é física. Sim, então. Então, eu via, o que eu percebi de máscara corporal é que ele tinha um andar miudinho. Eu percebi esse andar miudinho. Mas eu não sei se esse andar miudinho era em função do medo ou se esse andar miudinho era do personagem o tempo todo. Por exemplo, esse menino, ele tem esse emocional retraído, então eu gostaria que você conseguisse mostrar uma máscara corporal mais evidente, mais pontual. Por exemplo, um menino tímido, um menino retraído, ele pode ser aquele menino que rói unha, ele pode ser aquele menino que tem ele é fechado. Pessoa que é retraída, ela é fechada. Ela tem o ombro para dentro. Então, ela tem uma fala que sai daqui de dentro. Mas a gente está falando de uma máscara corporal. Então, ele é mais fechadinho. Então, isso é presente sempre nele. Muito poucas vezes ele vai ser erguido, ele vai levantar o nariz para falar. Nunca, porque ele é retraído. Então, isso tem que estar muito presente o tempo todo. Você não pode perder isso para não perder o personagem. O personagem tem que ir do início ao fim
dentro da característica do corpo dele, a menos que o texto mude a característica dessa pessoa, mude a identidade. Mas no exercício que a gente está fazendo é o menino retraído. Então eu quero que você repita fazendo esse mesmo menino retraído, colocando alguma coisa no físico desse menino que mostre esse lado retraído dele, andando em pé, sentado e abaixado e no chão, alto, médio e baixo. Se você quiser, você pode até parar para pensar um pouco sobre isso, o que você vai fazer, para você ter certeza do que você vai fazer e segurar isso. Não é um exercício tão simples, embora a gente falando é muito simples, mas ele é muito preciso. O caminho é esse, Felipe, mas requer muito treino, porque a gente começou o trabalho agora. Então, você tem que treinar muito, experimentar. É importante experimentar. Todo dia, o ator tem que ter uma disciplina de trabalho diário para poder crescer. Então você vai acabar experimentando esse braço preso, ele vai prender cada vez mais, porque visualmente eu percebi quando estava no plano alto que tinha uma coisa da mão e eu achei que fosse a mão. Então eu fiquei prestando atenção nisso. E aí eu esperei que no plano médio e no plano baixo tivesse alguma coisa dessa mão, uma timidez. E aí depois eu percebi que você perdeu a coisa da mão. E aí eu observei uma outra coisa que também poderia ser uma característica de máscara corporal, que ele tinha uma coisa de piscar o olho, assim, que ele piscava, ele abria um e não abria o outro. E aí eu falei, deixa eu ver se é isso. Mas não era também. A coisa do braço ainda está muito ligado no emocional, ela está ligada no que você sente. Tem que estar ligado. O emocional é que vai trazer o movimento, mas esse movimento tem que ser claro. E ele ainda não está claro, ele ainda não está visual. Ele tem que ser trabalhado para ele estar visual. Quem vê novela ou viu, eu me lembro que quando tinha o senhorzinho Malta, ele tinha uma coisa que ele balançava aquele braço, olhava para o relógio. Isso é uma máscara corporal. Era uma coisa que era muito visível, sabe? Era uma coisa muito visível. Tem atores que traz uma coisa que, nossa, aquilo fica visível. Às vezes até vira um meme, entende?
E é isso, o ator tem que buscar sempre uma máscara corporal para o personagem. Mas o caminho que você está é esse. É um caminho de experimentar, de sentir e começar a trabalhar isso. Então, prender esse braço. Cada vez que você praticar, você vai perceber como é que você vai trabalhar com esse braço. Como é que ele segura esse livro que ele tem esse braço preso? Ele vai manusear as folhas, mas ele tem esse braço preso. O menino levanta, ele pode tomar água. Se ele toma água, como você tomou água ali, tomou um líquido, ele tem esse braço preso, ele vai ter uma dificuldade nesse braço. Isso vai ficar visível o tempo todo, então isso vai passar a ser uma marca. A máscara corporal é exatamente isso. Essa marca que você vai trazer no corpo, você vai trazer alguma coisa. Pode ser até um elemento, pode ser um elemento de cena, ele pode ter uma bengala, pode ser uma marca corporal. E que ele está sempre com essa bengala, ele tem que ter alguma coisa que vai marcar. Aproveita esse exercício, mesmo você sentando ou você, não sei o que você vai fazer, no plano médio, mas mostra emoções diferentes desse personagem, mantendo a máscara corporal. Faça uma ação emocional bem diferente da que você fez agora no plano alto. Vai se preparando para finalizar a cena e termina sentado no plano médio. E deixa bem claro, quando você sentar no plano médio, qual é a máscara corporal que você está usando.
Voltando, o Felipe, eu quero que você fala para mim qual foi a máscara corporal que você usou. Agora o corpo começou a me ver um pouco mais, assim, naquela mesma pegada, ele ficou bem ainda retraído. Senti alguma coisa no braço dele, que é uma coisa que puxava bastante, assim. Tinha uma certa mobilidade, só que parecia que o braço esquerdo dele era mais preso que o outro. Não sei se necessariamente por uma deformidade, alguma coisa que pode ter acontecido no braço dele, ou se por conta realmente da timidez de criar uma coisa um pouco mais rígida ali, mas senti uma dificuldade dele na mobilidade do braço esquerdo, assim, conforme as coisas foram acontecendo. Eu fui vendo algumas situações um pouco diferentes no momento em que eu fui para o plano médio, me veio uma coisa de muita raiva no momento. Aconteceu uma coisa muito ruim e parecia que começou a criar uma tensão na coluna dele. Tanto que depois, mesmo indo para outro, indo para outros sentimentos, parece que reverberou de alguma forma e foi para a coluna realmente sentir que aconteceu alguma coisinha ali, e eu daquele desconforto da hora da raiva, que senti uma raiva. E aí foi reverberando e prendeu bem a coluna, na hora de abaixar ali, com uma certa dificuldade. Fica aqui, fica ali, e a coluna ainda sentindo algumas coisas, mas isso sendo de fora dele, não sendo nem uma característica do dia a dia, mas que para aquele momento, deu alguma coisinha ali. Mas o ponto principal foi essa questão do braço, que me pegou bastante, que eu ainda não tinha me atentado. Dessa vez ele prendeu bem. E quando teve problema na coluna, você e o braço, como é que ficou? O braço ele ficou bem retraído, como se o sovaco tivesse colado um pouco mais aqui do lado do corpo. E aí teve uma certa dificuldade, que ao invés de eu fazer assim, como se fosse como se eu fosse levantar os dois, e que fosse mais ou menos nessa velocidade. Que essa daqui daria uma travadinha, porque tem alguma coisa que eu ainda não consigo identificar. Mas tem alguma coisinha que o sentimento me traz, que causa. E a coluna foi realmente ali parecido do estresse dele. No plano baixo, você trabalhou mesmo com o movimento do plano médio e alto com esse braço travado? Sim, teve um momentinho que deu um aqui, mas ele logo prendeu. Parecia que teve um leve relaxamento. Não sei se por algum momento eu acabei saindo do personagem algum tempo, mas já voltou muito rápido e já prendeu de novo, mesmo com a dor na coluna, o braço ainda. Eu sentia muita dificuldade. Se eu tentasse fazer qualquer coisa normal, não ia. Não ia no corpo. Esse foi o principal ponto, assim. O andar dele parecia um andar um pouco mais, realmente mais devagar, mais próximo, passos bem pouco espaçados, uma cabeça um pouco mais aqui, para eu poder observar melhor as coisas, as pessoas, e uma certa tensão, um certo nível de tensão um pouco maior. Você trouxe uma coisa muito bacana, muito interessante, que tem a ver com a identidade, que é esse menino tímido, esse menino fechado. Você trouxe uma coisa que é da máscara corporal, que era uma coisa que é uma coisa chorosa, uma coisa sentimental, e que ele tinha Isso foi muito bacana. Isso é sutil, mas isso aí marca o personagem. Segura tudo isso que eu te falei,
porque a gente vai fazer um exercício final que você vai apresentar o teu personagem pronto. Então, Felipe, agora a gente vai falar, para finalizar, das máscaras vocais. A máscara vocal, a palavra já diz, nada mais é de que dá voz ao personagem. É a parte que eu mais gosto, sabe? Porque aí você vai poder usar essa voz na tua interpretação. Você vai poder mostrar realmente quem é esse menino. A gente falando do menino, né? A gente agora já tem, sabe um pouco da emoção dele, sabe a identidade dele, o que ele pretende, para onde ele quer ir. A gente sabe como é que é esse corpo. Mas como é que é essa voz? Essa voz de um menino de 15 anos, de 17 anos, é uma voz de criança ainda, porque ele é tímido, ele é uma voz presa, porque você tem que criar essa voz em cima daquela primeira parte que é a identidade. Aquela identidade, aquela emoção que você trouxe, ela vai influenciar agora na voz que esse menino tem. Esse menino fala alto, fala baixo, ele é gago. Meninos tímidos têm características. Meninos alegres, meninos rebeldes, têm outra característica na voz, né? E ele é falante, ele é tímido e que fala pouco. Ele é aquele tímido que fala pouco, mas de repente ele, sabe, joga tudo de uma vez só. Então é importante você fazer o estudo da voz desse menino, que é a máscara vocal. Então, Felipe, eu quero que você pense na identidade do menino, que você crie essa máscara vocal e saiba que essa máscara vocal ela tem que ter uma continuidade dentro desse personagem. Você tem que segurar essa máscara, porque essa é a voz do menino. O ideal para começar um exercício desse é que você busque coisas simples, porque são mais fáceis de você manter. Se você faz uma coisa muito rebuscada, o cara quer que ele fala com uma voz muito assim, vai chegar um momento que você não vai conseguir segurar isso, você vai cansar e aí dançou o teu trabalho. Então busca uma coisa que você sabe que você consegue levar até o fim, mas que seja marcante, uma coisa bacana, marcante, que possa trazer uma identidade total para esse menino. No corpo você já trabalhou, você vai trabalhar mais um pouco, você sabe a identidade dele e o emocional dele, então você vai trazer essa voz, você vai dar voz a esse personagem. Ok. Oi, e, Agora, como é que a gente... Não. Aqui a gente pode mandar mais um pouco. E talvez não aqui. A gente pode continuar fazendo isso e eu não sei para onde que a gente pode ir, mas a gente encontra um caminho muito legal. Às vezes, sau- saudade, 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 saudade. Eu adorava quando ele ficava me contando as histórias. Às vezes ele ficava me contando de 10 horas até quase de manhã. Minha mãe queria até bater nele, mas era
legal quando a gente passava o final de semana juntos. Eu adorava as histórias, mesmo quando quase sempre não eram verdade. Mas ele ficava tão feliz quando ele me olhava e eu estava sorrindo para ele. Ele era tão velhinho, mas ele dizia que ele ia sempre estar morando no meu coração. Quando ele só morava em outra cidade, ficava melhor. Agora eu não sei mais o que eu faço. Não me dá vontade de fazer mais nada. Na verdade, eu fico com medo de fazer qualquer coisa. Parece que ele era o meu escudo. Corta. Continua gravando. Não. Eu quero, Felipe, que agora você fala tudo isso que você falou, mas muda a voz. Tenta outra coisa. Um menino mais introvertido na voz. Eu tô com muita saudade dele. Ele dizia que sempre está perto de mim, que ia morar no meu coração. Mas eu sinto falta de quando ele estava ali, do meu lado, contando as histórias. Às vezes começava às 10 horas, ia contando até de manhã. Até de manhã. Minha mãe queria bater nele. Segura essa coisa que você está fazendo com a boca mais fechadinha, que fala assim, que abre pouco a boca. Isso aí é bom. Era tão melhor quando ele morava só em outra cidade. Não tenho mais vontade de fazer nada, de falar com ninguém, sabe? Ele me ajudava muito. Ele falava, você tem que ir lá, você tem que contar as suas histórias. Igual ele contava as dele pra mim. Eu gostava, mas eu gostava de contar as dele. Porque ele viajava. E aí ele foi pra guerra. E ele voltou. E ele era um herói. E ele me ajudou em um monte de coisa. E agora eu não tenho mais ele. Eu não quero contar mais nada meu. E quando eu conto dele, eu choro, porque eu lembro dele. Só que eu quero que todo mundo conheça ele, sabe? Todo mundo. Mas eu não sei como é que eu faço. Porque quando alguém olha pra mim, eu só sinto vontade de abaixar a cabeça. Felipe, gostei da sua cena. É incrível porque quando a gente trabalha com as máscaras e você faz um estudo do personagem, uma máscara ela entra na outra e ela começa a influenciar e dar vida mesmo.
Nesse trabalho, que era a máscara vocal, que a gente combinou de trabalhar só uma voz, você trouxe uma identidade desse menino que tinha uma coisa assim tensa na mão e que essa tensão começou a fazer essa boca um pouco mais fechada, mas que tinha a ver com a máscara corporal, porque você fechou o ombro, você sentiu, você tinha uma tensão na mão, e isso foi muito legal. Eu gostei muito, isso foi muito bacana. E isso é bom para você perceber o andamento do trabalho. A pesquisa do trabalho é essa. Você começa trabalhando a identidade, você começa estudando essa identidade, começa vendo uma máscara corporal, a máscara vocal, e as coisas vão começar a se unir e faz uma coisa só, que é a criação do personagem. E quando você vê, o personagem está pronto. Mas tem que trabalhar todo dia, todo dia, todo dia, para que isso mantenha unido, isso seja forte, porque isso tem que ser verdadeiro, sempre. Então você segura tudo que você fez até agora. Anota, é importante, anota no caderno para você fazer uma partitura de tudo, a partitura do seu roteiro. Cada frase, cada palavra, cada sentido você vai estudar, você vai ver para repetir, repetir, repetir. Porque a gente vai trabalhar com 4 pilares da criação do personagem. Já fizemos a identidade, fizemos a máscara corporal, a máscara vocal e a gente vai finalizar com o figurino. Então você está praticamente pronto. O nosso trabalho, o que a gente se propôs a fazer dentro desses encontros, ele está sendo finalizado. E a gente vai finalizar com o seu personagem pronto, que vai ficar muito bacana. Obrigada, Felipe. Eu vou pedir que vocês escolham um texto para que esse contador de histórias conte a história desse texto e que tenha pelo menos 2 personagens diferentes, para que vocês possam fazer o trabalho de um personagem e do outro também. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.